Namastê, meus amores! Vamos continuar com a leitura do livro. Hoje, domingo, dia 22 de março de 2020, e capítulo 2 agora. E vamos lá. Então, assim, do mundo psíquico à realidade quântica. Esse capítulo é um pouco mais complexo para quem não tem conhecimento de alguns termos, mas ele é bem explicadinho. Esse capítulo foi escrito pelo Dr. Luke Bolden. As memórias erradas explicadas pela PNL. PNL quer dizer Programação Neurolinguística. Eu tenho formação em PNL. Ela existe desde 1970, há 50 anos, e eu fiz o curso há 20 anos, quando me formei em psicologia. Ela constitui um conjunto de técnicas de desenvolvimento pessoal e de comunicação, aperfeiçoadas por John Gringer e Richard Bandler, tá, nos Estados Unidos, e permite que as pessoas eliminem seus bloqueios e superem suas dificuldades. Então, a PNL vai explicar essas memórias erradas. Aí uma citação aqui de um provérbio chinês: não tenha medo de andar devagar, tenha medo apenas de parar. Quer dizer o quê? Caminhe, 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 uma hora você chega. Né? Tem várias frases nesse sentido. Então, assim, em palestras de apresentação do Ho'oponopono, com frequência ouvimos dizer que se trata de uma técnica para permitir apagar as memórias erradas, pois elas são responsáveis por situações desagradáveis encontradas no cotidiano. Assim, o Ho'oponopono o libera dos fardos que você carregava nos ombros, muitas vezes sem nem se dar conta disso, e que freavam os seus impulsos e perturbavam seu raciocínio. No entanto, essas palestras nunca explicam o que são as famosas memórias erradas. Todavia, parece importante ter conhecimento das origens delas, no intuito de entender bem o seu mecanismo de ação, mas também compreender por que é tão importante apagá-las. Assim como todo mundo, você carrega valores e crenças que são, para si, regras de vida essenciais. A maioria provém dos seus pais da sua tenra infância, porém eles podem ser modificados, transformados, apagados ou alterados ao longo da sua vida de acordo com as suas experiências e encontros. Então, a programação neurolinguística, né, mais conhecida pela sigla PNL, permite entender as origens dessas memórias perturbadoras. A PNL explica que todas as suas posições na vida, suas decisões e suas escolhas estão diretamente ligadas aos seus valores e às suas crenças. O que são valores, gente? Valor é uma importância, às vezes, dada demasiado, exageradamente, que uma pessoa dá alguma coisa, ou qualidade ou regra de conduta, tá? É um valor exagerado, alguma coisa, é qualidade ou regra de conduta que dirige a vida dela. Pode ser honestidade, né, que seria uma regra de conduta ou uma qualidade, confiança, busca de sucesso, necessidade de reconhecimento, necessidade de ter poder, ganhar dinheiro, família, amigos, saúde, isso tudo são valores. E crenças. Crenças é a ação de acreditar em alguma coisa, mesmo sem provas objetivas. Quer dizer o quê? Algo subjetivo. Pode ser acreditar em um Deus, acreditar que o universo busca a nossa destruição, acreditar que a vida é difícil, etc. Em relação a dinheiro, acreditar que é difícil ganhar dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que só os pobres que vão para o reino do céu. Esse tipo de crenças, né, são coisas limitantes, limitadoras. Mais para frente aqui no livro fala isso. Esses valores e crenças se tornam para você coisas evidentes, tais como o céu é azul ou a grama é verde. Isso é uma coisa evidente, todo mundo, não sei se a pessoa for daltônica, né, que ela não vai ver a grama verde, mas o céu é azul, a grama é verde. Entretanto, eles são totalmente subjetivos e diferem dependendo das pessoas. Estão tão arraigados dentro de si mesmo que você não tem mais consciência do caráter subjetivo deles. É isso, é inconsciente. Enquanto, a princípio, os seus valores e crenças eram apenas postulados, eles pouco a pouco se tornaram elementos fundamentais aos seus olhos e atualmente comandam a sua vida. Entendeu? Então, assim, são os seus valores e suas crenças que comandam a sua vida. São, por exemplo, o cumprimento da palavra dada, a honestidade, o sucesso social, a gentileza, a busca de poder, a família, o trabalho, a necessidade de dinheiro, o poder, a busca de reconhecimento e etc. Todos esses postulados se tornaram, pouco a pouco, mecanismos fundamentais, automáticos, muitas vezes inconscientes,
e constitui grande parte das suas memórias. Dentre estas últimas, algumas podem ser falsas, limitadoras e até mesmo enganosas. São as memórias erradas, essas memórias que a gente tem que apagar, que culminam as decisões insensatas e comportamentos aberrantes. Tudo isso porque a sua visão do mundo é distorcida por um filtro feito de crenças ou valores irracionais. Por exemplo, se você considerar que o mundo é maldoso com você e deseja a sua destruição, terá muita dificuldade de sair de casa, ir assistir a espetáculos, viajar ou simplesmente sair para encontrar os outros. O que você há de concordar atrapalhará muitas suas ocupações cotidianas, mas também a sua evolução pessoal. Você imagina, você acha que o mundo é ruim, que o mundo é algo que possa te fazer mal? Como você vai viver no mundo? Né? Então é uma crença limitante que isso vai começar a te perturbar tanto na sua vida cotidiana como na sua evolução. A essas crenças e valores enganosos acrescentam-se os medos, que também limitam imensamente as suas atividades e escolhas na vida. Esses 3 elementos dão origem à maioria das suas memórias erradas. Então, os 3 elementos quais são? Medo, crenças e valores. São esses elementos que dão origem à maioria das suas memórias erradas. Vejamos agora com mais detalhes do que se trata. Os medos provém principalmente dos medos sentidos pelos pais ou entes queridos, família, amigos, professores, que os transmite aos filhos, muitas vezes de forma inconsciente e até mesmo pensando ao contrário que os estão preservando de tais temores. Assim, eles transmitem aos descendentes a sua visão do mundo e dos acontecimentos. Porém, não tenha medo, todos os pais, mesmo mais atentos, produzem esse efeito, gente, é natural. Todo pai, toda mãe, querendo proteger, vai às vezes produzir esse efeito. Por exemplo, o simples fato de dizer a uma criança para tranquilizá-la, não precisa ter medo da tempestade. Programa nela o medo de tempestade. Ninguém diz, não precisa ter medo da maçã, ou não tenha medo da nuvem no céu. A simples frase, não precisa ter medo de... Quando você fala a palavra não ter medo, a pessoa já automaticamente vai ter medo, ainda mais uma criança. Imediatamente faz a criança entender que naquela situação há razões de ter medo, enquanto a mãe ou o pai pensava ao contrário, estar afastando deste pensamento. E não é. Então você tem que tentar associar, tipo, a tempestade, né? Algo da natureza, algo natural, né? Que é comum, enfim, acalmá-la nesse sentido. E não falar em medo. Quando você fala medo, a criança ela vai ter medo. Entretanto, isso também pode se dar de maneira mais sutil e não passar pela linguagem oral. O não verbal também é muito bem percebido pelas crianças. Elas sentem perfeitamente os medos que os pais experimentam só de verem a atitude deles, como, por exemplo, a fobia de multidão em centros comerciais. Sem sequer expressá-los para as crianças, elas registram esses temores e os sentem por conta própria. O que é não verbal? O comportamento, um olhar, um gesto. As crianças são muito sensíveis para isso. Elas percebem, elas têm uma sensibilidade, uma percepção muito aguçada. Às vezes ela está brincando ali, ela está percebendo as coisas, os diálogos, os pais às vezes brigando, os pais discutindo, algumas coisas assim. As crianças percebem tudo. Isso vai armazenando no consciente dela. Então ela não sabe diferenciar, né, se aquilo é um medo real ou subjetivo. Ela não diferencia. Entretanto, né, os medos também se constituem ao longo da vida, de acordo com as situações vivenciadas, tá? Não é só quando é criança. A gente mesmo adulto, ou né, adolescente, enfim, mais adulto também, não importa a idade, a gente pode vivenciar coisas que começam a dar medo. Acidentes, lutos, demissões, separações e agressões são todas elas situações que podem fragilizar uma pessoa e ser fonte de medos ulteriores, quer dizer, depois, né, posteriores, medos que vêm depois, né, medo de acidente de carro, medo de perder o filho, medo de ser demitido, medo do cônjuge largá-lo, né? Então, assim, o medo, ele é um sentimento de inquietude, sentido em presença de ou ao pensar em um perigo, e esse perigo pode ser tanto real quanto imaginário. Então, assim, muitas vezes o medo é subjetivo, não é algo concreto de alguma coisa. Então, e esse medo que é imaginário é muito pior, porque a gente reage, né, sem perceber. Aí as pessoas começam a ter esses transtornos de síndrome do pânico, ansiedade, né, e a depressão, e, enfim, devido a isso. Os medos bloqueiam a vida das pessoas e as impedem de se realizar. O medo, gente, é um bloqueador da vida. Os valores também interferem diretamente na direção
e organização da sua vida. Todo mundo possui entre 5 e 10 valores. Eles constituem as bases sobre as quais você leva a sua vida. O inconveniente é que alguns deles podem ser limitadores ou inadequados, bloqueando a sua evolução, como, por exemplo, a doutrina rígida demais, uma religião muito rígida, ou deformando a sua realidade, como, por exemplo, ser sempre bonzinho. Vou contar uma história aqui sobre isso. Uma mulher que sempre associou que tinha que ser boazinha. Foi assim que uma moça havia sido programada durante a infância com esse valor de ser boazinha. Sua mãe sempre lhe dizia: "Ah, Silvia, se você fosse boazinha, iria comprar pão lá na padaria." Ou "Venha cá, Silvia, seja boazinha e vai buscar os meus óculos que eu esqueci na sala de jantar." Essas pequenas frases repetidas cotidianamente criaram na cabeça da jovem uma regra de ouro: ser sempre boazinha. Com todo mundo. Ela não distinguia que era com a mãe, enfim, todo mundo. Isso lhe causou muito transtorno na sua vida amorosa, bem como na sua vida de mulher, pois ela não sabia dizer não. Sua permanente gentileza chegou a levá-la a se casar com 3 homens, por quem, no entanto, ela não sentia nenhum ardor amoroso em especial. Mas ela nunca havia ousado lhes dizer não, o que a conduziu a 3 divórcios sucessivos, seguidos de uma dolorosa vida solitária. Até o dia em que ela entendeu que todas aquelas situações eram fruto de uma memória errada que ela tinha dentro de si, a de ser sempre boazinha. O Ho'oponopono ajudou a apagar esse valor limitador. Foi então que ela finalmente começou a ser ela mesma. Passou a realmente sentir que estava viva e os problemas afetivos dela se resolveram. Viu como o Ho'oponopono ajuda tudo? A maioria dos seus valores decorre daqueles cultivados pelos seus pais. Por isso que na tenridade, né, como falei aqui no livro, que a criança até 7 anos, ela tende a ir armazenando essas coisas, principalmente, né, que das pessoas que cuidam, né, dos pais, geralmente. Então, o medo, os valores das crianças sempre decorre daqueles cultivados por seus pais, geralmente, né? A maioria. Na maior parte do tempo, eles são até uma mistura dos valores do pai e dos da mãe, pois, claro, você sempre tenta agradar ao papai e à mamãe para obter o reconhecimento deles, isso de maneira totalmente consciente. Porém, certos valores podem igualmente se desenvolver ao longo da vida, de acordo com as vivências e experiências de cada um. Porque toda criança, gente, quer ser amada e quer ser aceita. Isso é natural. Tanto na escola, pelos amiguinhos, principalmente pelos pais. É óbvio, toda criança é inconsciente. Então, as crenças são informações não verificadas e muitas vezes não verificáveis que a pessoa considera, entretanto, como verídicas. Elas provêm, em sua maioria, da educação e, portanto, dos pais, da família, de entes queridos ou professores. Já outras se constroem ao longo da vida, conforme os êxitos, fracassos e situações encontradas. As crenças são elementos com os quais o indivíduo compreende e modela a sua vida. Pode ser, por exemplo, a crença de que o mundo é perigoso, ou a crença de que nunca se deve manifestar suas emoções, ou a crença de que a gente não tem nenhum valor, ou a crença de que existe uma justiça divina, ou a crença na reencarnação, e etc. Uma crença muda a maneira de enxergar e compreender a vida. Assim, há muitos anos, uma música de Johnny Hallyday entoava, famoso cantor francês, não sei quem é, entoava: "Estou com um problema, acho mesmo que eu te amo." Essa mensagem se imprimiu na mente de muitos jovens. Eu te amo é igual problema. Estou com um problema, acho mesmo que te amo. Isso é um problema, amar? O que pode ter dado origem a crenças que são pouco indesejáveis para construir uma vida amorosa. As crenças podem adquirir muitos aspectos diferentes. Um dos mais conhecidos é a crença religiosa. O indivíduo não tem nenhuma prova da existência de um Deus ou de sua não existência, mas tem fé. E esta fé muitas vezes é indestrutível. Basta constatar o número de mortes que há no mundo em nome da religião. Isso mostra a que ponto as crenças podem ser poderosas. Valores e crenças harmoniosos atraem situações benéficas para você e a sua evolução. Não quer dizer que a gente tem que ter valores e crenças mais harmoniosos, que vão atrair situações benéficas para nós, né? Em nossa evolução. Em compensação, medos, valores ou crenças deformadas atraem na sua vida acontecimentos que eles esperavam justamente poder evitar e que constituem situações muito desagradáveis para você. Os medos, valores e crenças são, portanto, elementos subjetivos presentes em você que dirigem a sua vida e a sua sina. Eles condicionam também os seus pensamentos e, assim, pela lei da atração, atraem situações que lhes correspondem, isto é, situações com a mesma natureza que a deles, isso é,
São várias leis espirituais de causa e efeito, a lei do karma, a lei da atração, a lei da ação e reação, enfim, são leis espirituais. Por isso, né, da mecânica quântica, a gente emana de trás e volta. Por isso, observando o problema ao contrário, quando você vive uma situação desagradável, isso significa que geralmente há por trás dela um medo, o valor ou uma crença inadequada, memória errada. Lembrando que memória errada é um medo, uma crença ou um valor inadequado. Ao se conscientizar disso, você tem então a escolha entre conservá-la ou apagá-la. Você pode muito bem considerar que o seu valor honestidade é bom e que você deseja preservá-lo. Pode considerar que o medo que você sente do mundo ao seu redor é justificável e que para você é bom conservá-lo. Pode considerar que a crença de que você não tem valor algum é normal e que é bom mantê-la. Os medos, valores e crenças são o que o Ho'oponopono chama de memórias erradas. Lembre-se disso. É aqui que se situa o seu livre-arbítrio, se você vai apagar ou se você vai manter, tá? Essas memórias erradas. Entretanto, você também pode considerar que tudo isso consiste em filtros que distorcem a sua visão da vida e o seu raciocínio, que são freios e até mesmo obstáculos à sua evolução e à sua plena realização pessoal. Você também pode estar com vontade de fazer a situação desagradável desaparecer. Se for o caso, então decida apagar essas memórias que você julga estarem erradas ou serem perturbadoras para si mesmo, praticando o Ho'oponopono. Esse processo as eliminará utilizando a energia do amor. Então, gente, é isso, tá? Eu vou parar aqui, essa parte do capítulo 2 foi bem extensa, vou continuar no próximo vídeo. Então, é isso, você tem o livre-arbítrio de apagar essas memórias erradas, que são os medos, as crenças ou os valores limitantes, coisas que te causam desconforto, coisas que te levam a não ter uma vida plena, uma vida próspera, abundante, e em todo sentido, tá? De ter saúde, relacionamentos saudáveis, tanto familiares, amorosos, sociais, um trabalho que você gosta, você ter uma vida financeira saudável, você ter amor, né? Amor de todas as formas, não só o amor romântico. Enfim, são várias coisas na nossa vida que isso quer dizer prosperidade plena e abundância divina, que é o que nós devemos ter nessa vida. É o que Deus quer que nós tenhamos. Gratidão.